Opa, acabei de ver que o meu microfone estava fechado, mas eu estava aqui dando boa noite para quem está chegando, boa noite para quem vai assistir aqui com a gente hoje, essa live sobre a área de pré-vendas, uma live que vai falar o que é a área de pré-vendas e é uma introdução à área de pré-vendas. Então nós estamos ao vivo neste momento lá no YouTube e também no Instagram. A live do YouTube vai ficar gravada no YouTube, você pode assistir depois. A do Instagram não, então quem estiver assistindo pelo Instagram saiba que depois ela fica gravada no YouTube também, você pode acessar por lá. Combinado? A ideia, gente, é fazer uma sequência de aulas, lives, aqui no YouTube, para falar sobre esse assunto e já deixar esse conteúdo gravado aqui para você, certo? Então, eu vou aproveitar para me apresentar também, contar um pouquinho sobre a minha trajetória e já explicar para vocês como que isso vai funcionar, tá? Como que vai funcionar as nossas aulas aqui nas nossas próximas semanas, né? Toda quarta-feira eu pretendo vir aqui para fazer uma live para vocês e essas primeiras 8 aulas, 8 lives, serão de introdução ao pré-vendas, certo? Só um minutinho, gente, só um minutinho. Era só o meu cachorro latindo aqui, gente, desculpa. Então vamos lá falar como é que vai ser para vocês essas primeiras aulas que a gente vai ter aqui dentro da live, tá? Nosso cronograma vai ser o que é pré-vendas, rotina dos SDRs e BDRs, funil de vendas e cadência, certo? Então, começando aqui com quem é Jéssica Bosco, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Deixa eu só ver se a live tá rolando aqui no Insta também, galera. Que eu acho que ela não veio para o ar, mas quem estiver assistindo aqui no YouTube, ela vai ficar gravada por aqui. Talvez no Insta ela não tenha ido para o ar ainda mesmo, certo? Não tem problema. Então quem que é, né, quem sou eu, aonde você vai assistir conteúdo meu e onde você pode acessar mais. Eu estou lá no @mentora Jéssica, no Instagram e também estou no LinkedIn, e eu falo sobre pré-vendas desde 2019. Comecei atuando numa empresa de tecnologia como pré-vendedora, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui nas próximas 8 lives, que a gente vai ter, né, esse cronograma aqui, o que é pré-vendas, rotina dos SDRs, funil de vendas e cadência, e depois a gente tem mais 4 encontros falando sobre outros temas de pré-vendas também. Então aqui a gente vai ter esses temas falando de pré-vendas, e eu comecei em 2019 criando conteúdo no LinkedIn. Eu era pré-vendedora, e aí eu queria criar conteúdo para pré-vendedores, né, falando sobre a área de pré-vendas, certo? Dentro desses conteúdos, a gente acabava tendo bastante conteúdo de prospecção. Então, eu me especializei em geração de demandas, lá pelas empresas que eu passei, e cheguei a coordenar times bem legais também. Então, meu último time, coordenei um time com mais de 50 pré-vendedores. Depois lancei um curso de pré-vendas, de prospecção também, mas era o pré-vendas na prática, com a minha sócia, e esse curso conta hoje com, a gente já passaram mais de 3.000 alunos por lá, e a gente forma SDRs para o mercado. Então a ideia é o SDR entrar nesse curso e ele sair dali com um nível muito maior, ganhar mais comissão, ser mais reconhecido pelo mercado. Na descrição desse vídeo tem o curso completo para você adquirir, se você achar que é o seu momento, já está aqui na descrição do vídeo e a gente vai ficar bem feliz de receber você lá dentro da nossa comunidade de pré-vendas também, certo? Depois disso fui passando e hoje eu trabalho em 2 empresas. Então eu trabalho na Aquila e na Rapport, que inclusive patrocinam essa nossa iniciativa. A Aquila é uma aceleradora comercial, trabalhamos com a parte de consultoria comercial, e a Rapport é onde nós temos o curso, né, o curso de pré-vendas ali, que é o Prospecção na Prática. Antes era pré-vendas na prática, mas a gente entendeu que ele abrange toda uma área de prospecção também, e que faz mais sentido a gente ter um prospecção na prática.
Então hoje a Aquila e a Rapport são patrocinadoras desse nosso conteúdo. Na Rapport, curso completo e também treinamentos para a área de pré-vendas, na Aquila, consultoria comercial. E quem está realizando é uma realização minha, porque eu queria fazer um conteúdo mais introdutório. Muitos dos materiais que vocês vão ver lá no meu LinkedIn e no Instagram são para quem já trabalha na área e já sabe o que está fazendo. Mas às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então precisamos iniciar de algum lugar e esse é o ponto de partida, certo? Já me apresentei, apresentei um pouquinho as empresas, nas próximas aulas eu vou falar um pouco mais também da minha trajetória, vou contar um pouco mais para vocês de como foi esse início de carreira, mas hoje eu quero trazer aqui aonde tudo começou, quando a gente fala de área de pré-vendas. Pode ser que você conheça alguma empresa que antes do lançamento do Receita Previsível já fazia pré-vendas ou que você tenha passado por alguma experiência em alguma empresa que utilizava esse modelo com o pré-vendas e o vendas, mas historicamente nós temos o início da área começando com o Receita Previsível. Então esse livro aqui, inclusive essa daqui, gente, é a edição nova. Eu nem lembro de qual ano que é essa edição exatamente, mas é a edição nova. A primeira edição do Receita Previsível é uma edição branquinha, que alguém de vocês deve ter em casa aí e leu também. Que é o livro que esse livro aqui foi lançado em 2011, né, a edição branquinha, a primeira edição. E esse livro, ele começou a parte de pré-vendas não só no Brasil, né, mas nos Estados Unidos, e ele foi lançado pelo Aaron Ross. Aaron Ross foi um criador da metodologia de receita previsível e ele testou essa metodologia na Salesforce, que era a empresa onde ele trabalhava. Então ele conta ali que ele foi empreendedor, a empresa dele quebrou, faliu, ele fechou a empresa dele, e aí ele começou como um representante de vendas na Salesforce, um vendedor na Salesforce, mas que ele queria começar numa empresa já estruturada. Então ele já queria, ele sentia falta dessa estrutura de vendas para que ele pudesse performar. E ele também queria aprender com os melhores. A Salesforce era naquela época quem tinha os melhores talentos. E durante alguns anos que ele esteve à frente do time da Salesforce, ele fez uma especialização no time. Então ele dividiu o time por squads, em que ele tinha um pré-vendedor, um vendedor e um farmer, e esse time dividido por squads performava melhor do que o time que tinha só o vendedor fazendo a esteira inteira. Ele entendeu então que a receita previsível vinha de geração de demanda previsível, de processo previsível. E aí surgiu o Receita Previsível. Ele lançou o Receita Previsível muitos anos depois de ter dado certo lá na Salesforce. Então não foi assim, ah, deu certo hoje, já vou lançar o livro amanhã. Foram alguns anos depois de ter dado certo. E ele virou, o Receita Previsível virou a bíblia de vendas por muitos anos lá do Vale do Silício. Chegou ao Brasil por volta de 2013 e 2014, e aí os times aqui no Brasil, então, começaram a implementar a área de pré-vendas dentro das empresas. Então, hoje as empresas têm área de pré-vendas, principalmente porque o Receita Previsível iniciou isso lá nos anos 2000 e em 2011 o Aaron lançou o livro. Então, dali começou. E a área de pré-vendas, ela também existe dentro das empresas, porque as empresas elas querem especialistas em uma etapa do processo de vendas. Então, hoje nós temos especialistas em prospecção, que são aquelas pessoas que vão gerar a demanda. Nós temos os closers, que são as pessoas que vão fechar a venda. E nós temos o farmer, que é aquela pessoa que vai, então, assumir aquela carteira e fazer uma retenção e uma expansão de clientes dentro daquela carteira. Então, o que que é necessariamente pré-vendas? Literalmente, é aquilo que vem antes do vendas. Então, é aquilo que chega antes do vendedor e que vai fazer uma qualificação daquele lead para entender se aquele lead faz ou não sentido para o que a gente está trabalhando, porque a gente vende, certo? O pré-vendas, ele faz essa qualificação utilizando alguns canais de contato, como e-mail, telefone, LinkedIn, WhatsApp, eh, em alguns casos, ele faz uma qualificação pelo Insta também, e ele trabalha com uma lista segmentada de clientes ou de leads para ele trabalhar. Palavras que a gente vai usar muito aqui: leads, inbound, outbound, SDR, BDR, closer. Bem legal,
bem interessante você já saber dessas nomenclaturas, e tudo isso, se você ainda não souber, fica tranquilo que ao longo das nossas aulas eu vou trazendo aqui para vocês, e eu vou trazendo aqui o que que vocês deveriam então saber sobre essa área. Então pré-vendas é o que vem antes do vendas. O que que faz um pré-vendedor? O pré-vendedor é aquele profissional que faz a pré-venda. Nesse caso, eu estou trabalhando com um pré-vendedor que prospecta. Estou trabalhando com uma pessoa que prospecta. O Aaron Ross já traz isso, e a gente fala de prospectadores. Então, o SDR e o BDR, eles são profissionais que prospectam leads para o time de vendas. Eles vão entrar em contato com o time de vendas, eles vão prospectar os leads e eles vão passar esse bastão para o time de vendas, para que o time de vendas, então, feche o negócio, certo? Isso é o que faz hoje esse pré-vendedor. SDR e BDR são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil um entendimento de SDR e BDR diferente do que o Aaron trazia no livro dele. O Aaron trazia no livro dele que o SDR era aquele pré-vendedor que atuava com os leads outbound. E o BDR era o pré-vendedor que atuava com os leads inbound, ou seja, que vinham do marketing. Aqui no Brasil, a gente trabalha de uma maneira diferente. Para nós, o SDR, que é o Sales Development Representative, é quem trabalha com leads oriundos do marketing. Então, sempre que você vê uma nomenclatura de contrata-se SDR, muitas vezes eles estão buscando alguém para atuar no inbound, ou seja, a demanda que chega do marketing, o marketing fez lá um criativo, né, divulgou, e eu vou trabalhar com essa demanda. E o BDR, aqui em solo brasileiro, é o que a gente está conversando, é quem vai trabalhar com uma demanda de prospecção, que vai pegar uma lista e prospectar essa lista de maneira fria, um contato frio de alguém que nunca ouviu falar sobre a sua empresa ou sobre o seu negócio antes, certo? Já aqui no livro do Aaron é o contrário. Então, às vezes, rola esse. Às vezes a gente tem essa confusão ali de nomenclatura, eu sou um seu SDR, eu sou um BDR, o que que eu deveria estar fazendo, mas considerem que, gente, é a mesma coisa. Os 2 trabalham com pré-vendas. Os 2 têm um objetivo de qualificar leads que chegam no funil, indiferente se é um contato que eu vou buscar ou se é um contato que veio através do marketing, uma levantada de mão, e levar esse contato para o time de vendas. E esse é o principal papel do pré-vendedor. Levar este lead, essa pessoa, essa empresa que quer conhecer a sua solução, o seu produto, e conectá-la com o time de vendas. Esse é o principal papel do pré-vendas, do time de pré-vendas. Combinado? Ele tem que fazer essa passagem. Recebi esse lead, recebi esse cliente, é interessante, ele faz sentido, então agora eu conecto ele com o time de vendas, ok? Não, não são a mesma coisa, SDR e BDR não trabalham com os mesmos leads, mas basicamente, se a gente pegar ali, né, no frigir dos ovos, eles fazem um trabalho muito parecido, que é de filtrar e de colocar leads lá dentro da da do funil do vendedor. Então, quando a gente está trabalhando com um funil, o pré-vendedor, dentro de um funil de vendas, ele é responsável pelas primeiras etapas do funil de vendas. A entrada do lead, o primeiro contato, a conexão, uma qualificação, um discovery, e quando isso já está funcionando, ele passa então esse lead para o vendedor. Ele passa o lead para o vendedor quando ele tem uma levantada de mão desse lead falando: olha, achei interessante e quero sim saber mais sobre a sua solução. Então, ele precisa criar nesse lead, nesse cliente, né, nesse potencial cliente, essa curiosidade em o que, que mais vocês fazem, como que funciona o teu produto, como que funciona o teu serviço. Dentro disso, a gente vai ter aqui, em alguma das aulas, uma aula de abordagem, para a gente entender como que a gente inicia essa abordagem. Por telefone, por Instagram, desculpa, por LinkedIn, por WhatsApp, como que eu inicio? Por e-mail, para que eu faça com que esse lead fique curioso, então, para conhecer mais sobre a minha solução ou sobre o meu serviço. Funciona tanto para leads para pessoa física, né, para leads B2C, quanto para leads B2B, que é a pessoa jurídica. Então, eu posso prospectar empresas para que essas empresas se beneficiem da minha solução, ou eu posso receber leads que são pessoas físicas interessadas em alguma coisa que eu já faço, né?
Para quem faz tráfego pago, e o tráfego pago está na moda ultimamente, porque a gente tem uma quantidade grande de gestores de tráfego no mercado. Mas para quem faz tráfego pago, lá no tráfego pago a gente tem bastante isso de fazer o tráfego pago para o B2C. Então imagina que eu tenho uma imobiliária e eu vendo para a pessoa física um imóvel. Cada pessoa física que se cadastra lá é um lead que eu vou receber para trabalhar. Cada lead que eu recebo para trabalhar, eu quero conectar com o corretor. Então, se eu fosse um SDR de imobiliária, o meu trabalho seria receber pessoas interessadas em comprar casas, conversar com essas pessoas para entender o que que elas estão buscando, qual que é o objetivo delas, conectar essa pessoa com o corretor para o corretor marcar uma visita. Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, deixem no chat que ao longo das semanas eu vou respondendo, ok? A mesma coisa se eu vendo uma solução, um software. O papel do pré-vendedor, ele foi muito difundido, principalmente nas empresas de tecnologia. Hoje a gente já vê o pré-vendedor vendendo para, né, vários mercados, utilizando o pré-vendedor e o pré-vendedor vendendo para vários mercados. Mas vamos imaginar que eu estou lá numa empresa de tecnologia. Então eu tenho uma solução, o meu software, o meu aplicativo, o meu sistema que faz X função. Pode ser um software de CRM. Vou pegar aqui um exemplo de CRM. Eu tenho as empresas que ainda não usam CRM ou que usam outro CRM que não o meu, e aí eu tenho o pré-vendedor entrando em contato com essas empresas e entendendo com elas o que que elas já usam, se elas topariam conhecer a minha solução e trazendo ali uma vantagem que elas terão de conhecer a minha solução. Aí ela falou que sim, levantou a mão que sim, tem o interesse em conhecer a sua solução, ele conecta então com o closer, que é o vendedor. Para que a receita previsível funcione, para que essa metodologia dê certo, eu vou ter três 3 funções principais dentro do meu time comercial. Então eu vou ter o SDR na primeira etapa da esteira, depois eu vou ter o vendedor no meio aqui da esteira, imagina que a esteira é assim, tá gente, um funil e depois ele cresce de novo. Então, na boca do funil aqui eu tenho leads entrando, aí eu vou conversando, vai diminuindo, a taxa de conversão vai diminuindo, mas até que chega aqui no vendedor e ele vende. No meio aqui eu tenho o vendedor, que é responsável por fechar as vendas, então ele tem que ser especialista em fechar vendas, e conforme vai passando eu vou ter a retenção e expansão dessa carteira. Então eu tenho uma pessoa que é o farmer, ou em algumas empresas é o CS, né, o Customer Success, que vai garantir o sucesso daquele cliente e que também vai reter o cliente aqui, não vai deixar o cliente dar um churn, dar um cancelamento, mas também vai aumentar o ticket que esse cliente gasta por mês. Então imagina que o cliente contratou um acesso da sua plataforma. É função do farmer, é função do CS, fazer com que daqui a pouco ele contrate mais um, ou que ele contrate mais um módulo da sua plataforma. Quando a gente fala de clientes pessoas físicas no B2C, esse profissional muitas vezes vai ser o próprio vendedor, o próprio corretor, que vai fazer essa expansão, fazendo com que, poxa, eu conversei com um investidor que comprou um imóvel. Agora é minha função, quando eu tiver mais um imóvel interessante para o investidor, oferecer novamente, para que ele volte e compre. Então ali eu tenho muitas vezes um produto que não tem uma recorrência, né, mas ele é um produto de venda única. Como é que então eu expando essa carteira? Fazendo com que ele recompre comigo. Se eu sou um restaurante, eu mantenho esse cliente e ele recompra cada vez que ele volta aqui para almoçar. Gente, e assim sucessivamente, certo? Eu vou continuar fazendo isso por muito e muito tempo. Então, hoje era isso. Essa live ficou bem curtinha, mas era para dar uma introdução para vocês de o que é o pré-vendas. Nas próximas semanas a gente vai aprofundar mais sobre esse tema, mas eu não quero fazer lives que durem mais do que 30 minutinhos, que é para você ali uma vez por semana parar, vir aqui, ter um pouco mais de conteúdo, e para quem está começando nessa área, para que vocês tenham também um entendimento de o que é o pré-vendas, como ele funciona, como eu faço então essa parte de prospecção, de qualificação e o que que eu vou fazer ali dentro do funil. Então nós teremos uma aula de funil de vendas, aula de abordagem, teremos uma aula só de LinkedIn para você saber como você cria o seu LinkedIn, como você prospecta pelo LinkedIn e como você encontra uma vaga boa lá pelo LinkedIn também, que hoje é uma das ferramentas que a gente mais utiliza para recolocação, ou que a gente mais indica também para esse profissional se recolocar. Se você é um SDR em busca de recolocação,
Eu aconselho que você vá no nosso LinkedIn também, tanto no meu quanto da Atila, porque a gente divulga várias vagas para clientes nossos. Inclusive, a parte de pré-vendas é uma profissão que hoje dá para fazer muito bem remotamente. Então nós temos muito cliente que contrata pré-vendedor para trabalhar remoto. Talvez não como um primeiro emprego seu ou a primeira vez que você está trabalhando como SDR, talvez não vai ser a opção que eles vão te entregar, uma opção remota, porque vai fazer sentido você participar de uma operação comercial presencial para entender como é que ela funciona e rampar mais rápido. Mas se você já é SDR, gente, tem muita vaga remota interessante hoje no Brasil e você pode se aproveitar disso. Por isso que, inclusive, o Prevendas cresceu tanto e hoje são mais de 2.000 vagas em aberto todo mês. Tá, todo mês tem muita empresa abrindo vaga, empresas, conseguindo fechar as vagas, né, conseguindo fazer contratação, mas a gente ainda não tem. O Brasil não está formando a quantidade de pré-vendedores que ele precisa para a quantidade de pré-vendedores que o mercado está necessitando, certo? Se você gostou, encaminhe esse vídeo para um amigo, para ele também conhecer. E na quarta-feira que vem, então, eu volto aqui para a gente iniciar essa jornada do funil de vendas, da cadência, da abordagem, do LinkedIn. E cada quarta-feira, durante as próximas 7 semanas, eu estarei trazendo um conteúdo aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, deixem aqui e não deixa de me seguir lá no Instagram e também no LinkedIn para não perder as próximas novidades. Inclusive, se você está me assistindo aqui hoje e ainda não tem LinkedIn, essa é uma ótima hora para você iniciar na rede. Cria o seu LinkedIn e me manda uma mensagem lá dizendo: Jé, já estou te seguindo por aqui e te encontrei através da live de pré-vendas. Gente, um muitíssimo obrigado para todo mundo. Essa live vai ficar salva e qualquer coisa, comentem aqui. Até quarta-feira que vem, gente. Tchau.